Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial de detalhamento deste subconjunto do Mancal. No tutorial passado nós fizemos toda esta parte aqui, colocamos as vistas e a lista de peça e os balões. Vamos continuar agora fazendo o detalhamento de acordo com o nosso PDF. Então vou detalhar o eixo, fazer os detalhes e o corte e detalhar a chapa aqui também e esta arruela. Vamos voltar para o Inventor. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou arrumar aqui o nome da peça, ó, que está muito grande dentro da legenda aqui, ó. Então eu vou vir aqui no Sheet, clicar aqui expandir, vou vir aqui no DIN, clicar com o botão direito, clicar aqui Edit Definition. Então a minha legenda está aqui, o desenho da legenda está aqui, ó, da folha, está desta maneira. Então eu vou vir aqui só no Part Number, vou dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Então ele aparece a caixa de formato e texto. Eu vou mudar aqui o tamanho, está 5, ó. Então eu selecionei todo o texto, está 5. Eu vou colocar aqui 3,5 e vou dar OK. Então diminui o tamanho, ó. Vou dar OK. Diminui aqui o tamanho do Part Number. Eu vou clicar em Finish Sketch e dar Yes para salvar. Então agora ele arrumou o nome da peça, ó. Está correto. Vou clicar aqui para ajustar a folha em Zoom Out e vou colocar aqui o eixo de acordo com o PDF. Ó. Então vou colocar este eixo aqui. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em Base. A peça que está selecionada é a que está aberta aqui, ó. O Mancal está aqui aberto. Então vou clicar aqui para procurar outra peça para colocar na tela. Então vou clicar aqui em Bronze e vou selecionar o eixo. Clicar no Shaft e clicar em Open. Então o eixo vem para a tela, ó, está aqui no meio, ó. Então vou vir sobre ele, ó, muda o cursor para mover. Então vou mover aqui para baixo. Eu vou girar a vista, vou clicar aqui no cubo, ó, girar a vista. A chaveta está para cima. O lado maior está deste lado, ó, da ponta do eixo. Eu vou mudar a escala para 1:2. Então aumentou o eixo aqui do jeito que eu quero no PDF. Então está aqui, ó, escala 1:2. Vamos voltar. Eu vou dar OK aqui no eixo. Então está colocado o eixo de acordo com o PDF. Ó. Eu vou continuar aqui o detalhamento. Vou clicar aqui em Annotate. Vou clicar aqui em Bisector Centerline. Vou clicar aqui nesta linha do eixo. Vou clicar nesta outra linha. Então eu coloquei a linha de centro. Vou sair aqui, vou apertar ESC. Eu vou passar o mouse em cima da linha de centro, clicar aqui neste endpoint e arrastar. Do mesmo modo deste jeito, ó. Vou clicar aqui no endpoint e arrastar para cá. Vou clicar aqui e colocar o centro aqui do raso chaveta. Ó. Então vou clicar aqui em Center Mark. Vou clicar aqui neste arco e vou clicar neste arco. Vou vir aqui deste lado e fazer a mesma coisa. Ó. Vou clicar aqui e vou clicar aqui. Então está colocado o eixo e está colocado a linha de centro. Eu vou clicar aqui para salvar até o momento. Eu vou continuar aqui, eu vou cotar o eixo. Então vou clicar aqui em Annotate, clicar em Dimensão. Eu vou aproximar aqui, vou clicar aqui nesta linha. Ó, e vou sair aqui do lado e dar um clique aqui. Ó. Então ele vai colocar o diâmetro do eixo, ó, ele já coloca o símbolo. Do mesmo modo eu vou fazer aqui nesta outra linha. Eu vou clicar nesta linha. Ó, e vou clicar aqui do lado para colocar o diâmetro. Eu não consigo levar para algum lado, então primeiro eu vou colocar a cota. Vou apertar ESC para sair de dimensão. Vou clicar no texto e vou levar para fora, ó, e colocar aqui fora. Vou clicar no vazio. Vou clicar em dimensão novamente. Vou clicar aqui nesta linha. Então ele pega esse diâmetro que eu quero. Vou clicar aqui e soltar a dimensão. Vou apertar ESC e sair de dimensão. Vou clicar aqui e levar a dimensão para fora. Vou clicar aqui e soltar. Vou clicar em dimensão novamente. Eu vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar na linha de centro. Vou clicar aqui em cima. Vou continuar aqui, vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Então eu aproximo aqui da linha, ele pega aqui, ó. Não preciso fazer muita coisa, só ele pega o magnético, ó. E vou dar um clique. Vou clicar aqui no arco, ó. Pegou fora, vou clicar no vazio, clicar novamente.
e vou sair aqui com a dimensão de raio. Vou dar um clique aqui fora. Vou continuar aqui, vou clicar aqui nesta linha, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui embaixo. Note que aparece uma linha de pontos, ó, tracejada com pontos. Apareceu, vou dar um clique. Vou vir aqui novamente, clicar nesta linha, clicar nesta linha. Alinhar aqui, ó, apareceu o pontilhado, vou dar um clique. Vou continuar aqui, vou clicar aqui este corpo, então vou clicar só nesta linha e puxar. Ó. Então alinhou, vou dar um clique. Vou vir aqui do lado, vou clicar aqui nesta linha, clicar nesta linha. Alinhou aqui, vou clicar. Vou vir aqui, vou clicar aqui nesta linha, clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Ó. Então está alinhado com a cota, vou dar um clique. Vou clicar aqui e dimensionar o diâmetro, ó. Colocar aqui fora, dar um clique. Do mesmo modo aqui no rasgo de chaveta, eu vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro e clicar aqui em cima. Vou clicar na linha de centro, clicar nesta linha de centro, alinhar a dimensão, ó. Chegou perto ele já pega, vou dar um clique. Vou clicar aqui no raio, cuidado para não pegar o midpoint aqui, ó. Então vou clicar aqui do lado e vou sair com a dimensão, dar um clique aqui. Vou clicar aqui nesta aresta, vou abaixar aqui, vou clicar aqui nesta outra aresta. E vou clicar aqui embaixo para colocar a dimensão total. A hora que apareceu o tracejado com pontos, eu vou dar um clique. Então está feito aqui a cotação do eixo, com as dimensões. Falta aqui deste lado, ó, então vou clicar aqui nesta linha para pegar o diâmetro. Vou clicar aqui em soltar. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui na dimensão e levar para fora. E soltar aqui. Então aqui está todo cotado, ó, todos os diâmetros e as dimensões. Eu vou continuar aqui. Eu vou clicar aqui e ligar o tracejado. Então vou clicar aqui com o botão direito. Vou clicar Edit View. Vou vir aqui e vou clicar neste ícone aqui, ó, para colocar a Hidden Line. E vou dar OK. Então ele coloca aqui o tracejado do furo com rosca. Ó. Está aqui, ó, para mostrar o furo com rosca. Eu vou fazer aqui um corte no eixo para mostrar a chaveta. Então vou voltar aqui em Place View. Vou clicar aqui em Section. Vou selecionar esta vista, dar um clique. Vou aproximar aqui onde eu quero fazer o corte, ó. Então vou dar um clique aqui. E vou vir até aqui embaixo e dar outro clique aqui, ó. Vou deixar a linha aqui perpendicular, ó. Está vertical a linha, eu vou dar um clique. Vou clicar com o botão direito, clicar em Continue. E vou sair aqui com o corte, ó. Colocar deste lado, ó. Dar um clique para descarregar o corte. Então está feito o corte aonde está passando a linha. Se eu quiser aqui, eu posso vir aqui, clicar aqui na linha de corte, clicar aqui e arrastar para fora, onde eu quero. Ó. Então saiu aqui, o B saiu de cima da cota. Do mesmo modo aqui, ó, vou clicar e arrastar um pouco para baixo. Vou clicar aqui na linha com o botão direito e vou clicar aqui para não mostrar a linha de corte inteira, ficar só o símbolo de corte. Ó. Vou aproximar aqui do corte, vou clicar aqui no texto, clicar e arrastar aqui para baixo. Vou aproximar aqui do corte, vou clicar aqui na achura com o botão direito e vou clicar aqui Edit. Vou selecionar aqui ANSI 32. Se não estiver aparecendo, clique aqui, clique em Outer para você marcar o que você quer, ó, praticar. Então o 32 está ligado, vou dar OK. Está 32, está 45 graus e a escala está 1. Eu poderia aumentar aqui um pouco, ó, colocar aqui 1,5. Vou clicar aqui para aceitar, ó, então ficaria desta maneira. É só mudar aqui, eu vou colocar 1,2 e vou dar OK. Então está feita a achura. Eu vou clicar aqui em Annotate, vou clicar aqui em Center Mark e vou clicar aqui no círculo. Então ele coloca a linha de centro para mim. Vou apertar ESC para sair de Center Mark. Vou passar o mouse em cima da linha de centro, vou clicar nessa extremidade e levar aqui até fora. Vou continuar aqui, vamos ver no PDF. Vamos aumentar um pouco o zoom. Então vou fazer aqui este dimensionamento. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em dimensão. Eu vou clicar aqui nesta linha.
Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui fora para colocar a largura da chaveta. Eu vou clicar aqui, pegando aqui este ponto, ó, e vou clicar aqui na linha da chaveta. E vou clicar aqui embaixo. Eu vou clicar aqui nessa extremidade, ó, pegando aqui, aparece o ícone verde, vou clicar e vou clicar aqui no fundo da chaveta e clicar aqui embaixo. Ó. Então ele pega o alinhamento, vou dar um clique. Vou apertar ESC, vou clicar aqui no 5 e levar para fora e manter o alinhamento, ó, deixar na mesma altura ali. Ó. E vou soltar. Então está feito aqui o dimensionamento. Vou clicar aqui nesse 10 e puxar aqui para fora. Ó. Então está feito o corte e o dimensionamento. Se eu quiser aqui colocar aqui section, eu vou dar 2 cliques aqui, vou vir aqui no início do texto e vou colocar aqui section. Vou dar um espaço, vou deixar desta maneira. Então agora aparece o section ou corte se você quiser colocar também, corte BB. Eu vou continuar aqui, vou clicar aqui em zoom out e vou salvar o meu trabalho até este momento. Eu vou colocar aqui o balão do eixo, então aqui é o item 3, então vou clicar aqui em balloon, vou aproximar aqui do eixo, vou clicar aqui na aresta do eixo, vou dar OK nesta janela e vou clicar aqui para colocar o balão. Vou clicar com o botão direito, vou clicar em continue, vou apertar ESC, não quero colocar mais nenhum balão, eu vou passar o mouse em cima do balão, aqui está o número 1, então o balão é o item 3, a peça separada ele vai sempre colocar item 1, então vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar Edit Balloon. E vou repassar aqui o número, então vou colocar 3 aqui, nesta caixa do Edit Balloon. E vou dar OK. Então ele mudou para o número 3. Ó. Desta maneira que eu uso no Inventor. Vou continuar aqui, vou fazer aqui o detalhe desta ponta. Vamos ver no PDF. Então este detalhe aqui C, ó, para mostrar a rosca. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place Views. Tem o Detail aqui, ó, vou clicar. Eu vou aproximar da vista. Eu vou clicar onde eu quero começar aqui o meu círculo do detalhe. Então vou clicar aqui na linha de centro. Clicar novamente aqui, ele não pegou, e vou abrir o desenho. E vou deixar do tamanho que eu quero e mais ou menos onde eu quero deixar a letra. Ó. Então vou dar um clique aqui. E vou levar aqui o meu detalhe onde eu quero. Ó. Então aqui está na escala 1:1, eu posso alterar a escala. Eu posso alterar aqui o estilo do corte, ó, do detalhe. Aqui está em Hidden Line. Aqui seria sem as linhas tracejadas. E aqui seria sombreado. Então vou levar onde eu quero e vou dar um clique. Então ele fica desta maneira. Ó. O detalhe, eu estou colocando o detalhe. Então vou clicar aqui, levar para baixo aqui o CC. A primeira coisa eu vou dar aqui 2 cliques e vou colocar aqui a barra de início, né, do texto e vou entrar aqui com detalhe. Ó. Detalhe C e vou dar OK. Então está desta maneira. Ó. Vou tirar um C aqui que está a mais, né? Então vou clicar aqui 2 vezes e vou tirar este C aqui. Ó. Vou deixar assim, dar OK. Agora sim, ó, detalhe C está associado. Eu vou fazer aqui o recorte de acordo com o PDF, para mostrar o furo. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então aqui o corte, note que ele está com linha quebrada aqui, ó, do eixo. Ó. Então vou clicar aqui na circunferência, ó, passar o mouse, clicar com o botão direito. Em opções eu vou clicar aqui Smooth Cutout Shape. Então ele vai deixar desta maneira aqui, ó, ficou arredondado. Eu vou retornar aqui na circunferência do C, vou dar um clique, não peguei. Vou vir aqui, dar um clique, ó, novamente na borda do detalhe C. Vou clicar, passar o mouse em Options e vou clicar aqui Full Detail Border. Então está desta maneira, ó. Ele mostra aqui a circunferência que está aqui, ó. São maneiras de você representar. Eu vou clicar aqui novamente na borda, ficar em cima da borda, clicar com o botão direito. Eu tenho opções aqui, eu tenho Connect Online. Ó. Então ele vai colocar uma linha conectando o corte. Ó. E eu posso arrastar aqui o corte. Ó. Vou clicar aqui nesta borda e levar onde quiser. Ó. Então a linha acompanha. Ó. É uma maneira de você colocar aqui preso com o detalhe.
Então vou clicar aqui novamente na borda com o botão direito. Em opções eu vou tirar esse Connect Online, vou deixar desta maneira. Eu preciso fazer agora o recorte aqui para mostrar o furo. Então vou clicar aqui, selecionar a vista. Eu vou vir aqui em Sketch e vou desenhar aqui um contorno para fazer o recorte. Ó. Então neste caso eu vou clicar em círculo, vou clicar aqui no centro aqui do eixo e vou desenhar uma circunferência. Eu vou pegar toda a peça. Ó. Terminei meu sketch, vou clicar Finish Sketch, vou voltar aqui em Place View, vou clicar aqui em Breakout, note que o tracejado está ligado, então vou clicar em Breakout, vou selecionar a vista, então tem o sketch, eu fiz o sketch antes para isso acontecer, e vou selecionar a profundidade do recorte, então vou vir aqui, vou dar um clique na linha tracejada aqui, ó, que vai ser o furo, ó, e vou dar OK. Então ele faz o recorte para mim, ó, do detalhe. Ó. Da mesma maneira aqui vou ficar em cima da chura, vou clicar com o botão direito, vou clicar Edit, vou mudar aqui para 32, ANSI 32 e vou alterar o tamanho aqui, ó. Vou colocar 1,5. Vou clicar aqui para aceitar, então está desta maneira. Ó. Se você quiser colocar 2 aqui, fique à vontade. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Annotate. Vou clicar aqui em Centerline Bisector, vou aproximar aqui, vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha. Vou apertar ESC para sair do comando, vou passar o mouse em cima da linha de centro, vou clicar aqui e arrastar para cá. Vou clicar no vazio, então está feito o recorte, ó, através aqui do Breakout. Vou continuar aqui, vou clicar aqui em Annotate, vou clicar aqui em Roll Unthread para ele pegar a rosca. Eu vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha e sair com a dimensão do furo roscado. É clicar aqui do lado. Vou aproximar aqui, vou clicar e puxar o texto para fora. Então aqui está a dimensão da rosca, M12 por 1, 6H. Eu vou tirar aqui o tracejado, eu não preciso mais, ó, então vou selecionar aqui, estou em cima do desenho, clicar com o botão direito, clicar Edit View. E vou tirar aqui o Hide Line, ó. Vou marcar aqui Hide Line Removed. Então vai remover os tracejados. Ó. Então ficou desta maneira. Eu vou clicar aqui em dimensão. Eu vou clicar aqui nesta linha. E vou clicar aqui na linha do eixo. E clicar aqui embaixo. Então a profundidade da rosca é 30. Vou clicar aqui no furo. Clicar aqui nesta linha. E clicar aqui embaixo. E a profundidade do furo é 35. Eu vou clicar aqui, eu tenho chanfro, ó, então vou clicar em chanfer, eu vou clicar aqui nesta aresta, nesta linha, e clicar nesta linha, e sair com a dimensão de chanfro. Vou clicar aqui, então está 1 por 45. Então está feito aqui a ponta do eixo, está pronto. Ó. Eu tenho essa dimensão aqui de 1 por 45 no chanfro do eixo, eu vou colocar aqui nesta vista. Ó. Então vou aproximar aqui, vou colocar aqui nesta vista. Estou em chanfer, vou clicar aqui no chanfro, e vou clicar nesta linha e sair com o chanfro. Clicar aqui fora. Vou apertar ESC. Eu vou clicar 2 vezes no chanfro. Eu vim aqui na caixa para editar o chanfro. Eu vou entrar com parênteses. Vou colocar 2 e vou colocar X. Então 2 vezes. E dar OK. Então está desta maneira. Ó. Fica mais correto o dimensionamento. Então está pronto o detalhe aqui. Só vou arrumar aqui o texto. Ó, puxar um pouco. Então está desta maneira. Eu vou clicar aqui em Zoom Out e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora este detalhamento aqui da arruela especial aqui, ó. Então vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar aqui em Place View, vou clicar em Base, vou clicar aqui para procurar a peça. Vou selecionar aqui a arruela especial, está aqui, ó, o washer que nós fizemos. Vou dar OK, dar Open. Então ele vem para a tela, ó, está desta maneira aqui, ó. Eu vou clicar aqui no meio e arrastar para cá, ó. Então aqui eu posso girar o cubo aqui, ó. Vou clicar nesta face do cubo para girar de frente, ó. E vou arrumar a escala aqui. Então a escala aqui é 1:2. Então está desta maneira, ó. Vou clicar aqui, levar mais próximo onde eu quero. E vou dar OK. Vou aproximar. Vou clicar aqui em Section.
Vou selecionar a vista, dar um clique. Vou aproximar aqui, ele pega o quadrante, ó, e sai a linha pontilhada. Eu vou clicar aqui em cima. Descer, está vertical a linha, vou dar outro clique aqui. Vou sair para o lado, dar um clique com o botão direito, clicar em continue. E sair com o corte da peça, ó. Vou dar um clique aqui para mostrar o corte. Então está feito o corte. Eu vou passar o mouse e vou clicar aqui e puxar um pouquinho mais a linha de corte. Passar o mouse, clicar aqui e puxar mais um pouco. Não foi, vamos de novo, agora sim. Vou passar o mouse em cima da linha de corte, clicar com o botão direito e tirar aqui o Show Entire Line. Vou clicar em Annotate, vou clicar aqui em Center Mark, vou aproximar aqui da circunferência e clicar nesse círculo para colocar a linha de centro. Vou clicar aqui em Center Line Bisector, vou aproximar, vou clicar aqui na linha do furo, clicar na linha do furo. Então está colocada a linha de centro. Vou apertar ESC, vou vir em cima da Ashura, clicar com o botão direito, clicar Edit e selecionar aqui ângulo 32. Vou deixar o mesmo tamanho, está 45 o ângulo, vou dar OK. Então está desta maneira a minha peça. Ó. Vou pegar aqui, clicar e arrastar para baixo. Vou clicar aqui 2 vezes e vou colocar aqui e levar a barra na frente do texto, ó, no início. E colocar aqui Section. Dar um espaço e dar OK. Então está desta maneira. Eu vou clicar aqui e puxar um pouco mais. Ó. Então meu desenho está desta maneira. Eu vou continuar cotando aqui. Então eu vou aproximar, clicar em dimensão. Eu vou clicar aqui nesta linha. E vou clicar aqui nesta linha. E vou clicar aqui do lado. Ó. Eu vou continuar aqui, vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado para colocar o furo. Vou apertar ESC, sair de dimensão. Vou clicar aqui no texto e puxar aqui para baixo. Ó. Aqui já tem o símbolo de diâmetro. Aqui não tem porque eu peguei 2 linhas. Então vou clicar aqui 2 vezes na dimensão. Vou clicar aqui, ficar na frente e levar o cursor na frente do texto. Ó. E vou clicar aqui para colocar o diâmetro. Ó. E dar OK. Então está desta maneira. Ó. Clicar no vazio. Coloquei o símbolo de diâmetro. Vou aproximar aqui. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha e levar o texto aqui para baixo. Ó. Dar um clique. Vou apertar ESC. Vou clicar no texto e levar do lado e soltar. Então está cotado aqui, ó. Eu vou clicar aqui em cima, ó, pegar chanfer, vou clicar nesta linha e sair com o chanfer, ó, e dar um clique aqui. Vou apertar ESC para sair de chanfer, vou clicar 2 vezes aqui na dimensão, estou aqui na frente, o cursor está piscando aqui, ó, vou entrar com parênteses, vou colocar aqui típico. E vou dar OK. Então está desta maneira o texto. Vou clicar aqui e levar um pouquinho para cá. Então está feito aqui, colocada a arruela e o corte dela. Vou clicar aqui em Zoom Out e vou salvar o meu desenho. Eu vou aproximar aqui da arruela, ó. Vou clicar aqui em Balloon e vou colocar aqui o balão na arruela. Ó. Então vou clicar aqui na aresta, vou dar OK e vou puxar o balão aqui do lado e dar um clique. Ó. Vou clicar com o botão direito, clicar em Continue. Vou apertar ESC para fechar o balão. Vou clicar 2 vezes no balão e vou entrar aqui com 10, ó, que é o item da arruela. Vou dar OK. Então está 10, de acordo aqui com o nosso PDF. Ó. 10 arruela. Vou afastar aqui um pouco. Eu vou clicar aqui nesta borda da vista e puxar um pouco para cima, deixar desta maneira. Ó. Vou continuar aqui, vamos ver no PDF. Vou clicar aqui para ajustar na tela. Então vou fazer este detalhe agora, ó, do nossa peça 2. Ó. Então o Mancal Base. Vamos voltar para o invento. Eu vou clicar em Place View. Vou clicar em Base. Vou clicar aqui para procurar a peça. Então está aqui a peça. Eu vou dar um clique. Vou clicar em Open. A peça está aqui na tela, ó, então vou vir em cima dela, clicar e levar para cá. Ó. Vou clicar aqui no cubo para girar. Então está desta maneira a peça. Ó. Está na escala 1:5, que é a mesma escala do desenho aqui. Ó. Vou dar OK.
Então eu coloquei só uma vista, eu vou clicar aqui em Project, vou clicar nesta vista e projetar aqui a vista lateral, dar um clique aqui em descarregar, clicar com o botão direito, clicar em criar. Vou continuar aqui, vou colocar aqui as linhas de centro, então vou clicar em Annotate, vou clicar aqui, eu posso aqui colocar Center Mark, eu posso clicar aqui no furo e colocar o Center Mark, ó. Posso fazer desta maneira. Eu posso também, vou dar desfazer, ó, mais uma. Eu posso clicar aqui em Centerline, vou clicar aqui no furo e clicar no outro furo. Como está alinhado, ó, ele vai continuar seguindo, ó. Então vai ficar desta maneira, ó. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar em criar. Então posso fazer desta maneira também a linha de centro. Então vou dar desfazer. Eu vou colocar aqui, como tem muito furo, então vou colocar só Center Mark, para não ficar muito cheio de linha de centro aqui cruzando. Então vou clicar em todos os furos, ó. Estou colocando Center Mark. Vou clicar aqui em Centerline Bisector, vou clicar nesta linha, clicar nesta linha. Então está colocada a linha de centro. Vou clicar em dimensão. Vou puxar a vista um pouco para cima e vou cotar de acordo com o nosso PDF. Ó. Vamos aumentar a vista. Então vou deixar desta maneira aqui, desse jeito. Ó. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar aqui, estou em dimensão. Eu vou clicar nesta linha, vou clicar na linha de centro e clicar aqui embaixo. Ó. A hora que aparecer o pontilhado, vou dar um clique. Vou clicar neste centro, vou clicar neste centro. E clicar aqui embaixo alinhando com 51. Ó. Vou continuar aqui, clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Do mesmo modo aqui, ó, vou clicar nesta aresta e vou clicar neste centro e vou clicar aqui embaixo. Então apareceu o pontilhado aqui para baixo, ó. Aqui está bom, vou dar um clique, vou clicar nesta linha de centro, clicar aqui nesta linha de centro. Alinhar com 70, dar um clique. Vou clicar nesta linha de centro, clicar aqui, alinhar com 70, dar outro clique. Eu vou clicar aqui nesta linha para pegar a dimensão total, afastar um pouco e clicar aqui embaixo para colocar a cota. Vou vir aqui deste lado, vou clicar aqui nesta linha, clicar na linha de centro e vou clicar aqui do lado. Vou clicar na linha de centro, clicar nesta linha de centro, clicar aqui do lado alinhando com a outra cota. Vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro e clicar aqui alinhando. Vou vir deste lado, vou dar um clique nesta linha, clicar aqui do lado. Vou aproximar aqui, eu posso clicar nas linhas ou posso clicar direto nesta linha. Então vou clicar nesta linha e colocar a cota aqui embaixo, vou dar um clique. Vou apertar ESC sair de dimensão, vou clicar no texto e levar para o lado. Dar um clique e descarregar. Vou continuar aqui, vou cotar aqui em cima, clicar em dimensão novamente. Eu vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta linha de centro, clicar aqui em cima. Vou aproximar mais, vou clicar nesta linha de centro, clicar nesta linha de centro, alinhar com outra dimensão, clicar aqui. Vou clicar nesta linha de centro, clicar aqui, levar aqui, alinhar com a dimensão, dar um clique. Vou clicar aqui nesta aresta, vou clicar nesta linha de centro, clicar aqui do lado. Vou clicar na linha de centro, vou clicar nesta linha de centro, levar aqui, alinhar com 19 e dar um clique. Vou clicar aqui nesta linha de centro, clicar aqui, alinhar, dar um clique. Então está cotado aqui um modo ilustrativo, né? Tem gente que não coloca a última cota aqui. Então pode ser assim ou de outra maneira. Fique à vontade. Então está feito aqui o dimensionamento da peça. Eu vou cotar os furos agora. Então vou aproximar aqui. Eu vou clicar aqui neste furo. E vou levar aqui para fora e dar um clique. Ó. Da mesma maneira neste furo aqui. Ó. Vou clicar neste furo. Aqui de cima, vou fazer igual ao PDF. E vou clicar aqui do lado. Eu vou clicar aqui neste furo. E clicar aqui embaixo. Vou dar ESC para sair de dimensão. Vou clicar duas vezes no texto do furo. E vou entrar aqui com quantidade. Ó, parênteses. Aqui são 4 vezes. E fechar o parênteses e dar OK. Vou vir aqui neste furo aqui em cima. Vou clicar duas vezes. Vou clicar aqui e entrar com o texto. Parênteses. Também são 4 vezes. E fechar o parênteses e dar OK.
Da mesma maneira aqui, ó, clicar 2 vezes, vou clicar aqui, entrar com parênteses, 4 vezes, fechar o parênteses e dar OK. Então está desta maneira, ó. Eu posso vir aqui e abaixar um pouco mais o eixo, ó. Ficar um pouquinho melhor a vista, ó. Levar um pouquinho mais para o lado, ajustar a minha vista, ó. Vou clicar aqui Zoom Out e vou salvar o meu trabalho. Eu vou aproximar aqui da vista, aqui, ó. Vou clicar em Balloon, vou clicar aqui na aresta do desenho, vou dar OK e vou colocar o balão aqui, clicar com o botão direito, clicar em Continue. Vou clicar aqui ESC para sair do balão, vou clicar 2 vezes no balão e vou entrar aqui com o texto, que é a peça 2, esse item. Vou dar OK. Então está renomeado aqui, ó, de acordo com o item aqui que é 2. O que eu posso fazer aqui mais nesta coluna aqui, só para exemplificar um pouco mais, eu vou clicar aqui 2 vezes no texto das peças. Vamos voltar aqui, ó. Então dar 2 cliques. Então ele abre a janela do Part List. Eu posso vir aqui em Chooser, coluna Chooser. Os itens que estão aparecendo está aqui, ó. Propriedades selecionadas. São esses quatro itens da tabela. Eu posso selecionar aqui qualquer item, ó. Aqui está todas as propriedades, ó. Eu posso selecionar aqui o que eu quero mostrar. Então vou deixar aqui All Properties. Só para exemplificar, eu vou procurar aqui material, ó. Vou dar um clique e vou selecionar aqui Add para acrescentar aqui na minha legenda, ó. Vou dar Add e vou dar OK. E OK novamente aqui, ó. Então ele acrescentou o material aqui na lista, ó. E eu posso aqui puxar aqui, deixar o tamanho que eu quiser, ó. Vou clicar aqui no vazio, vou ajustar aqui a vista um pouco, ó, puxar aqui um pouco para cá, vamos clicar nesta vista que está mandando, vou clicar nesta vista para vir mais para cá, mais um pouco. Então eu acrescentei o material, ó. Eu posso também clicar aqui com o botão direito, clicar aqui Edit Part List, ó, a mesma maneira, e posso voltar aqui no Column Chooser e selecionar mais itens para pôr. Ou remover também, eu posso selecionar aqui e clicar para remover, ó. Então eu tirei o item de lá. Eu vou cancelar e vou voltar novamente, ó. Eu posso clicar no material e posso mover para cima, ó, no local que eu quero, ó. E mover para baixo. Só para exemplificar um pouco mais a nossa lista de peças. Então vou remover aqui o material e vou dar OK. E vou dar OK aqui também. Então voltou ao normal que era. Eu vou clicar aqui 2 vezes. Vou salvar o meu trabalho. E aqui está feito o nosso desenho de acordo com o PDF. Tem muito mais coisa para ver aqui sobre a tabela. Nós veremos no próximo vídeo. E o vídeo aqui do jeito que foi pedido para fazer está feito, ó. Então está detalhado de acordo com o nosso PDF. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Me ajudem. Este like, este compartilhamento, essa curtida é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.